Olá, pessoal. Sou Débora Coutinho e estou aqui para mais um episódio do podcast Desconstruindo a Mente. E hoje eu estou recebendo, mais uma vez, uma convidada super especial, uma convidada querida demais, que é a doutora Rafaela Leal, mais conhecido como Rafa, porque agora já estamos íntimas, então, Rafa. Seja bem-vinda, Rafaela. Obrigada, Débora. Obrigada. Um prazer estar aqui com você de novo. Nosso papo fluiu, Muito. rendeu frutos e a gente precisa Sim. continuar. E compartilhar, né? Com Para que certeza. outras pessoas possam saber um pouco também desses frutos. Vamos falar um pouco sobre isso, Com certeza. né? A Rafaela, ela é pediatra, neonatologista. E a Rafaela, ela me chamou muito a atenção, né? Quando eu comecei a verificar no Instagram, visualizar e ter contato com os cortes e com todo o conteúdo que a Rafaela postava. Porque o que mais me chamou a atenção, Rafaela, e eu volto a dizer, eu falei isso da outra vez, eu volto a dizer, eu tenho 15 anos de formação e é muito difícil para a gente encontrar um profissional que tenha um olhar diferenciado em todas as áreas, né? E você, eu percebi em você um olhar muito atento para o neurodesenvolvimento, né? Considerando aquelas fases iniciais e que é muito difícil a gente perceber em muitas áreas, né? Não vou falar só de uma área específica, na psicologia, na psicopedagogia, na pediatria, profissionais que tenham esse cuidado de olhar cada área, né, e considerar o desenvolvimento. Me chamou a atenção. Não vou dizer que você é a única, né, mas não conheço todos os profissionais de Niterói, mas você está de parabéns mais uma vez, porque eu vi em você esse cuidado e essa atenção para o neurodesenvolvimento, né? Fala um pouquinho pra gente sobre como surgiu esse olhar, né, quando você começou a entender dentro da pediatria o quanto era importante considerar o neurodesenvolvimento e os marcos do neurodesenvolvimento. Obrigada pelo carinho. A minha formação inicial é pediatria e neo, e quando eu comecei dentro da UTI neonatal a receber essas crianças que recebi de alta, né? Então, nascia o prematurinho e ele tinha alta e ele chegava para mim com o pescocinho torto, porque ficou muito tempo virado para o mesmo canto ali na incubadora. Já é uma população de risco, né? A prematuridade, por si só, ela é um fator de risco para distúrbios no neurodesenvolvimento. Então, nesse momento, eu me tornei a chata da UTI, porque eu era aquela chata que ficava falando, olha, a gente tem que modificar o decúbito dessa criança. Inclusive, várias vezes fui chamada de impertinente pela minha chefe, porque mas o pós quem vê a gente. Então, quando você está dentro de uma UTI, você vê o risco, mas você dá continuidade, você dá segmento num consultório, você vai acompanhando essa pessoa, você consegue ver o impacto daquele iniciozinho que ninguém valoriza. Naquele momento só se pensa em salvar a vida. Mas além de salvar a vida, eu tenho que pensar nessa criança no futuro. Não adianta eu salvar a vida, claro que adianta sempre salvar a vida, mas até que ponto eu não posso fazendo uma intervenção ali para que essa vida seja salva com otimização de cérebro, com otimização de qualidade de vida. Porque um pai, quando a gente tem um filho divergente, quando você tem qualquer outra coisa, a gente que trabalha com isso, a gente vê quanto essas famílias ficam cansadas e é muita terapia, é uma carga horária muito grande. Então, por que não ter esse olhar atento e começar quanto mais precoce, mais rápida essa alta de qualquer coisa. Quanto mais cedo eu vejo uma ansiedade, mando para o psicólogo, mais rápida é a alta da psicóloga. Então, por que não tentar adiantar e ter esse olhar para antes? Então, sempre desde a UTI eu vejo a prematuridade, tento olhar com prematuridade, né? Olhar com prematuridade mesmo na faixa etária, não só no prematuro. Ter aquele olhar antes do atraso. Ter o alerta, seguir, e a gente tem isso no caderneta de vacina, não é difícil, qualquer pediatra consegue fazer.
Tá ali, o Ministério da Saúde disponibiliza, é só ir lá, checando. É aquela informação que tá ali, mas ninguém lê, né? E que ninguém marca, e que ninguém pergunta. Sim. Muitas das vezes eu faço avaliação. Quando eu faço avaliação, tem aquele momento que é importantíssimo, que é o momento da anamnese, né? E eu faço uma anamnese gigantesca. Como vocês se conheceram? E aí o casal, até isso, o que isso é relevante? Sim, vamos lá, eu quero saber se essa criança ela foi gerada dentro de um matrimônio ali, se ela foi esperada, se houve expectativa, se não, se foi pega de surpresa, né? Então, eu pergunto sobre o APGAR. E aí, eu escuto muito, pasme você, o que é isso? Né? E às vezes a criança com 7 anos, 5 anos, APGAR, nossa, nunca perguntaram sobre isso? Não, nunca perguntaram sobre o que é o APGAR. Eu fico assim, né? Então são aquelas informações que estão ali, mas que os pais não olham, também não perguntam o que é, né, para o profissional também não explica, enfim. Você falou da precocidade, é interessante quando você fala precocidade, dá essa impressão de, mas é precoce? Será que ela não está buscando cabelo em ovo? Né? E eu falo há muito tempo sobre diagnóstico precoce. E as pessoas, nossa, mas diagnóstico precoce? Não é precoce, não. É precoce, é no tempo assertivo para aquela idade, né? No tempo exato que precisa. O que ela precisa fazer com 9 meses, o que esse bebê precisa já ter de habilidade adquirida, não é isso? O diagnóstico, qual o impacto que você percebe na vida de uma criança, que são vários, né? Mas o que você percebe, assim, como algo mais recorrente, algo que aparece mais como impacto na vida de uma criança quando recebe esse diagnóstico? Quando recebe de forma precoce? Quando recebe de forma precoce. E quando recebe diagnóstico? E quando recebe de forma tardia? A gente tem uma curva, depois eu até disponibilizo, se você quiser anexar no podcast, que mostra a evolução, por exemplo, de um divergente, de um TEA. Então, a curva de aprendizado do neurotípico, ela é um C, né? Então, chega num momento da vida que a gente deixa de subir, a gente faz um platô e começa a descer por conta da idade. E a curva de aprendizado do divergente, ela é uma reta em diagonal. Então, você vai ver que chega num momento em que ela se aproxima muito, em que eu tenho um indivíduo divergente que ele chega muito próximo do neurotípico, que é aquele momento em que você vai escutar da professora, em que você vai escutar das pessoas, mas, nossa, você nem parece que sim, tem tal. Ou tinha e deixou de ter. Tinha e deixou de ter, curou. Isso, no autismo, a gente fala da evolução ótima do autismo, e eu falo que isso mostra que a sua terapia, que a sua intervenção está fazendo efeito. Sim. Então, quanto mais cedo a gente tem esse diagnóstico, mais cedo eu vou conseguir me aproximar. Tem um estudo grande do JAMA, que ele mostra que as crianças que receberam o diagnóstico antes dos 12 meses, a gente teve 90% de evolução ótima. E quando vai passando a cada 3 meses, essa evolução ótima de 90%, ela vai caindo cerca de 20%. E com 18 meses, o estudo foi interrompido. Com 18 meses. O estudo foi interrompido, por quê? Porque simplesmente já não valia, assim, até que ponto você vai... por isso que eu falo que às vezes é difícil ter alguns dados, né? Você vai dar um filho para um estudo, ficar esperando o tempo dele iniciar a terapia, sabendo que a cada momento o estudo deixa de ser ético, né? Chega num ponto que ele deixa de ser ético porque você está expondo essa criança a uma evolução ruim. Então, chegou num ponto que depois de 18 meses que só 50% tinha uma boa evolução. Então, o estudo parou ali, justamente por se ver que não estava sendo mais ético. Então, quanto mais precoce, mais fácil, mais rápido essa família vai respirar, com diminuição de carga horária de terapia, com tudo. Não vai ter a cura, porque a gente sabe que as neurodivergências não têm cura. Você aprende a viver com, mas você vai ter uma evolução um pouco melhor. E o impacto na vida, na verdade, eu acho que
quanto mais tardio, eu fico... Essa semana eu tive eu estava até hoje discutindo o caso com a clínica. Eu tive um atendimento semana passada de telemedicina de fora do Brasil, do Canadá. Essa mãe notou, a gente reclama da medicina brasileira, né? Essa mãe notou um atraso no desenvolvimento da criança com 18 meses, mais ou menos. E ela procurou a médica de família. E a médica de família notou que havia um atraso. Então ela encaminhou para o pediatra. Demorou 6 meses para ver a marcação do pediatra. Canadá, primeiro mundo. Quando foi marcado o pediatra, ele também notou que a criança tem atrasos. Não pode fazer terapia, porque a avaliação lá só é feito mais velho. E ele só tem agora 3 anos e ele não pode. Ele não recebe incentivo, ele não recebe nada para fazer terapia. No Canadá. Até que tenha-se o diagnóstico, que lá é feito por volta dos 6 anos de vida. Então, eu já quase acabei com a minha plasticidade quando eu vou colocar essa criança para terapia. Então, e eu aqui morrendo quando a gente dá um diagnóstico só aos 2. É isso, assim. E a mãe, para você ter noção de como isso aflige, a mãe tá lendo, a mãe cogita vir ao Brasil, cogita se mudar para o Brasil, porque ela tá vendo que ela vai perder tempo, muito tempo. Um tempo muito importante da vida do filho dela. Então, você imagina, você está numa vida bem estruturada, lá no Canadá, com um visto definitivo, tudo maravilhoso. E a saúde é tão ruim que você cogita vir para o Brasil, terceiro mundo, de volta, por conta disso. Então, o quanto que até ela está vendo que o tempo... Sim, é crucial. O quanto tempo faz toda a diferença, né? Toda a diferença quando a gente pensa em estimulação cognitiva, né? Quando a gente pensa em plasticidade, é crucial. E às vezes a gente pensa que aqui no nosso país, né? Tá atrasado, eu não tenho acesso. Na verdade, tem outros lugares que parece ser, né, mais desenvolvido e que na verdade, não estão. Você citou um pouco a respeito da telemedicina, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da telemedicina. Acho que principalmente depois da pandemia, né? Houve um aumento, não sei se você teve essa percepção também, na aceitação, porque antes existe uma resistência, né? Então, das pessoas aceitarem a telemedicina, principalmente eu penso não só na área da psicologia, mas eu acho que principalmente na área médica, né? A telemedicina mesmo, eu penso que ela teve um boom mesmo a partir desse momento de pandemia. Você pode falar um pouquinho sobre a importância da telemedicina, um pouco da diferença da telemedicina exercida pela área tanto da psicologia como a área que você observa, e o que é a telemedicina que você oferece como pediatra, né? A telemedicina é uma ferramenta maravilhosa. Ela salva vidas. Numa consulta de telemedicina, claro, eu vou depender do peso e da estatura da família. Vou depender do peso e estatura, mas eu consigo avaliar plenamente o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento. Eu, por exemplo, peço muitos vídeos, às vezes até antes, para que já chegue na consulta. Você tem um conhecimento prévio. Exatamente, com a ferramenta. A gente consegue, claro que eu não vou conseguir diagnosticar algumas coisas, mas um vídeo de uma tosse, uma consulta online, onde há uma tosse de laringite, ela é uma tosse clássica. Eu não preciso dessa ida ao hospital, por ouvir, por ver como aquela criança tá. Você vê se aquela criança tem esforço ou não. Você consegue, muitas vezes, ajudar aquela família sem que ela tenha o deslocamento, o sair de casa, se expor às emergências que estão lotadas. Então, ela não dá para fazer todos os diagnósticos, mas muitos, sim, é possível. E na parte da psicologia, do neurodesenvolvimento, da psiquiatria, ela é totalmente viável de forma online, né? Ela foi regulamentada, de fato, pelo Conselho de Medicina na pandemia. Hoje eu acho uma modalidade excelente, principalmente na psicologia, porque você fica naquela questão... Gente, eu lembro que antes da pandemia eu saía
demorava 1 hora para chegar no consultório da psicóloga, e mais 1 hora de sessão, mais 1 hora para voltar. Você otimiza seu tempo, você tá ali, você deixa de ter. Porque quando a gente fala de saúde mental, sempre tem aquela muleta, né, Débora? O paciente tem aquela muleta. Sim, Esse horário vai ter trânsito, esse horário vai ter não sei o quê, mas esse horário não sei. É a resistência, né? Na psicologia a gente chama esse momento de resistência. Exatamente. E aí, quanto menos dificuldade eu coloco, porque é só você abrir a câmera de onde você estiver, mais fácil fica. Então, hoje não há motivo para dizer assim, eu moro num local distante, eu não tenho um bom pediatra, eu não consigo avaliar o neurodesenvolvimento do meu filho. Você não consegue se você não quiser marcar uma consulta de telemedicina. Se você quiser marcar, é completamente viável fazer um diagnóstico, inclusive, de autismo. Algumas testagens não vão ser possíveis de serem feitas, mas muitas a gente consegue avaliar. E aí é honestidade também. Tanto que a gente fala, olha, agora a consulta precisa reverter para um modo presencial, eu preciso te encaminhar para um colega que esteja próximo, se for outro país, mas ela encurtou as distâncias, né? Hoje eu faço telemedicina no mundo todo, eu tenho pacientes do mundo todo, inclusive pacientes que eu encaminhei para você fazer o acompanhamento psicológico. E quem imigra, o brasileiro que vai para fora, ele sente muita diferença da saúde, né? Desse cuidado, dessa proximidade, de ter a gente ali por perto. Quando tem um perrengue, tem o apoio da gente. Então, por isso que eu falo para os meus que estão fora, eu falo, na medida do possível, faz a parte psicológica por telemedicina, porque eu sei que vai estar mais próximo e eles vão se sentir mais acolhidos do que... As outras culturas são mais frias do que a nossa. Sim, a flexibilidade que nós temos, né? Eu acho que é mais difícil de encontrar esse acesso da forma que nós oferecemos. Mas aí entra uma questão polêmica. Vamos lá, porque hoje eu tô polêmica. Você é uma profissional que, como uma profissional que faz uso da telemedicina, com certeza você disponibiliza também o seu contato para os seus pacientes. Fala para mim como é isso, porque nós sabemos que a gente precisa lutar às vezes, né? Porque senão as pessoas querem o tempo todo falar com a doutora Rafaela. Doutora Rafaela, faço isso. Doutora Rafaela, como que... Doutora Rafaela, meu filho tossiu. Doutora... Não é isso? Você também passa por isso ou é só comigo? Porque se for só comigo, eu preciso rever. Como que você faz para driblar todo essa busca, né, pelos pacientes? A gente sabe que, assim, eu falo muito de equilíbrio. Então, eu preciso dar acesso. Mas eu também preciso que as pessoas entendam que eu tenho meu momento, que eu tenho, né? Também tem aquele horário para mim. Como você faz para driblar isso, esse momento em que você sim dá acesso através da telemedicina, as pessoas têm o seu contato, sabem como chegar, porque a gente sabe que tem muitos profissionais que não dão, que não estão abertos a isso, né? Como que você faz para dar conta disso? Então, primeiro que as minhas consultas são longas, então isso dá tempo do paciente ter as dúvidas ali no consultório. Eu acho que aquelas consultas muito rápidas, você não dá tempo nem da família ter a dúvida, ou dentro do consultório, ou na videochamada dela. Os meus pacientes que eu faço acompanhamento da parte psiquiátrica, eu peço para eles, sempre que é inserido uma medicação, ou que a gente iniciou uma terapia, alguma coisa, eu peço feedbacks semanais. Então, eu tenho aquele dia que é o dia que eu vou receber o feedback de todo mundo. Eu dou para todos os meus pacientes presenciais ou online, todos têm o meu contato. Todos sabem que eu sou mãe, que eu tenho uma vida, que vai ter um momento em que você vai querer tomar um vinho e que você não vai estar... Bem, gente, se eu tô num avião e eu tiver bebido uma taça de vinho, eu não posso atender, por que que eu vou estar na minha casa, vou ter bebido uma taça de vinho e vou responder uma mensagem, né? Então, tento sempre explicar o que é emergência, isso fica, inclusive, na mensagem padrão. Agora, eu estou investindo tempo de fazer também, por exemplo, fiz um e-book de febre,
Então, se o paciente quiser, ele clica lá, ele tem um e-book de febre e ali tem muitas dúvidas, tem Sim, dosagem, tem sim. manejo. Eu já deixo as maletas SOS para as famílias, então, se acontecer tal coisa, isso permite também com que a família, ela inicie o tratamento, medicou para febre e ela pode me procurar no horário seguinte comercial. Ela não precisa ter aquele desespero, porque ela já está ali com seu SOS. Mas eu acho que a grande diferença na pediatria, eu vejo muitos colegas reclamando do número de WhatsApp, mas eu acho que a grande diferença é esse tempo. Quando você fala assim, você quer um café? Isso já mostra para a pessoa que você não está com pressa. Às vezes ela está com mais pressa do que você, mas mostra que você não está com pressa e você... Já recebi mensagens que não era para receber, às vezes recebo, eu olho. Bem, isso não é uma mensagem para um domingo. Eu deixo ela como não lida e eu vou responder ela no horário comercial. Porque isso também é uma forma de educar sem ser indelicado. Porque a pessoa vai ver que aquilo não era importante para aquele momento e vai ser respondido no horário adequado, no horário comercial. Então, não é fácil. A gente sabe que, principalmente quando é o primeiro filho, que está muito pequenininho, tem muitas angústias. E eu acho que esse contato é importante. E a outra questão da consulta longa, e o que a gente estava falando da diferença do Brasil para cá, é que a gente consegue sentir quem é aquela família. Então, quando eu consigo sentir quem é a Débora como mãe, qual é a necessidade dela, você sai com o coração um pouco mais tranquilo. E quando você está mais tranquila, sabe com quem contar, fica mais fácil. Pode buscar, e aí eles buscam normalmente a própria secretária para agendar no dia seguinte um encaixe. A gente tem faço encaixe de pronto-socorro, ou por telechamada, ou presencial. E isso ajuda a minimizar esse número muito grande de WhatsApp. Como a gente lida com saúde mental, isso também tem que ser claro para os nossos pacientes, porque eu não posso querer uma médica. Uma vez uma paciente falou para minha secretária, eu achei uma pediatra que ela responde qualquer dia, qualquer horário, qualquer dia santo, madrugada. Eu falei, eu espero que ela tenha saúde mental por bastante tempo, porque vai chegar uma hora que a pessoa vai surtar. Então, também não adianta eu querer passar saúde mental para alguém se a gente não tá tendo a nossa, né? Sim, com certeza. Como a gente sempre conversa, quem cuida, né? Eu tenho que ter, né? Você falou sobre um domingo, você tá lá até se preparando para a semana, vou tomar uma taça de vinho, vou relaxar, né? É vida pessoal que nós temos também, né? Apesar de não parecer, mas temos, e se respeitar mesmo, né? Então, assim, como vai ser? Eu já recebi uma mensagem assim, da pessoa que me mandou a mensagem no dia seguinte, que entramos em contato para responder. E a pessoa escreveu assim, já marquei com uma profissional que me respondeu prontamente. Aí eu, ok, né, enfim, que você tenha sucesso no tratamento, precisando, estamos à disposição. Então, assim, a gente sente isso, né, principalmente paciente, você falou do primeiro filho, o aumento nas angústias. Os pacientes da psicologia, a maioria já estão com as angústias lá em cima, independente de primeiro filho, então já buscam por conta disso. Então, eu também sou uma profissional que disponibilizo os meus contatos pessoais, porém, eu deixo claro, se você precisar, você pode sim me mandar mensagem, a qualquer momento, pode, a qualquer momento, só que eu não vou te responder a qualquer momento. Eu posso te responder prontamente, dependendo do momento que você mande. Mas dependendo, eu posso não te responder, eu te responder no dia seguinte. Mas é importante que você entenda que não é sobre você, é sobre a minha agenda, né? Porque senão o profissional, o paciente, ele acaba levando para si, né? Será que é comigo? Será que... né? Por conta das distorções cognitivas. Então, eu já deixo tudo isso amarrado, porque... quando tem, né, o combinado não sai caro, Exatamente. Não é isso? E eu acho que também o fato da gente não utilizar a ferramenta WhatsApp, eu, pelo menos na consulta, não fico olhando o telefone, isso já mostra para a pessoa que se eu estiver atendendo, eu não vou estar olhando o telefone, né? Então, se você quer que eu esteja com você de corpo e alma no momento da sua consulta,
Entenda que eu farei o mesmo isso, na consulta farei do o outro. mesmo na consulta do outro. Isso tem. Sim, isso é todo um diferencial. Exatamente. Ainda na categoria Estou polêmica hoje. Vamos lá. A Rafaela Leal é uma pediatra que tem, né? Não só porque eu fico aqui rasgando seda para você, porque eu admiro muito seu trabalho, de verdade, mas você tem uma visibilidade muito grande, né? Aqui em Niterói. E quando nós temos uma visibilidade por conta do trabalho que a gente faz, quando a gente trabalha muito, a gente tem um corre, como dizem aí, muito acelerado, vem muitos elogios, mas vem também críticas. E aí, a Débora tem uma forma lá de lidar com as críticas, mas eu quero saber como que a Rafaela Leal, ela lida com as críticas. De feedback de pessoa, eu amo receber feedbacks. Eu sou a rainha do feedback. Eu sou aquela pessoa que sai do restaurante, se eu não gostei da comida, eu vou chamar, falar assim, queria te dar um feedback? Eu sou a rainha do feedback. Mas quando ele é de coração. Então, num atendimento, se aconteceu alguma coisa, eu tô ali para ouvir. Sim. Mas tudo tem seu limite. E tem aquela crítica que é construtiva, que é o que você está falando, mas tem aquela que é só porque eu não faço e eu tenho que tacar pedra. Porque eu não faço, eu tenho que tacar pedra, ou por percepção. Então, quando você ouve alguma coisa, você tem que pensar se aquilo tá falando de você ou se tá falando daquela pessoa. Porque muitas vezes a crítica, ela não tá se referindo a mim, mas sim uma percepção. Eu vou falar porque não é antiético, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente literal, enfim, eu tenho dificuldade com ironia, com piada, mas tento sempre. Então, às vezes, entra aquela questão, porque ela é grossa. Eu sei que eu não sou grossa, é o meu jeito. E a vantagem da visibilidade do Instagram é que a pessoa que vai lá, ela já sabe que eu sou desse jeito, que eu sou objetiva. É o meu cérebro que é dessa forma. Eu juro que eu sou a mais fofa que eu consigo ser. Mais do que isso. Eu juro que eu tento, né? Eu trabalho muito isso na terapia, assim, eu fui o mais além. Mas a pessoa chega e fala assim, ela não examinou meu filho. Mentira. Mentira, porque não tem uma criança que sai daquele consultório que ela não é examinada de cabo a rabo, que não é colocada para andar, se tiver a questão de andar. Então, isso não está falando sobre mim. É uma percepção de algo no atendimento que não a agradou. E aí a pessoa vai, não sei, fantasiar e acontece. E tem os haters da internet, e aí os haters vai do dia. Tem dia que eu respondo, tem dia que eu deixo ele pra lá, mas eu brinco falando que se você tá numa rede social, tem visibilidade, se você não tem hater, você não tá fazendo seu trabalho bem feito. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter gente apontando. E é interessante que muitas pessoas apontam com base no que o outro falou, né? Não foi nem ele que viveu a experiência, né? Como você falou, foi lá e, o meu filho não, foi mal examinado. Não, às vezes é um outro que falou, né? E aí pega a percepção do outro e começa a propagar. Mas essa consciência tranquila de que estamos fazendo um bom trabalho também é uma forma muito importante de lidar. E, claro, estando aberto, né, a ouvir. Sim. Então, me fala da tua queixa, me fala aí da tua percepção, mas eu vou te explicar e passar também o meu ponto, né? Exato. E isso é muito importante. Eu trabalho, como a gente já andou conversando algumas vezes, e você sabe, a questão da avaliação neuropsicológica já há muitos anos, né? A avaliação psicológica, a avaliação neuropsicológica. Tem um momento, Rafaela, da avaliação, eu queria que você me falasse como alguém que recebe, né? Porque as avaliações neuropsicológicas, elas são endereçadas, elas são encaminhadas exclusivamente para o médico, para que ele possa olhar aquele laudo e ele possa validar, né? Porque sabemos que o psicólogo, ele não tem aqui no Brasil esse poder de dar, né? De dar aquele carimbo e fechar um CID. Então, essa avaliação, esse laudo, esse exame, que é um exame tão profundo, ele precisa ser validado por um saber médico.
Eu queria saber de você, porque em muitos momentos, não sei se você também tem essa percepção, quando eu vou fazer uma devolutiva, que é um momento tão importante também, o momento final da avaliação, é, quando eu falo do QI do sujeito, e aí quando apresenta lá, a gente sabe que a curva de QI no Brasil, a curva, o padrão, né, o médio é de 90 a 110. E quando eu falo, olha, o seu filho, ele tem um QI acima da média, e os pais sorriem, como se isso fosse, uma medalha. Meu filho é super inteligente, que bom. E aí eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque eu explico muito sobre isso, mas eu queria saber como você explica isso para os pais, porque quando eles sorriem, eu falo, olha só, pode tirar esse sorrisinho aí. Porque não é isso não, tá? Isso daí não é isso que você tá pensando. Ai, que lindo, meu filho é um gênio. Fala um pouco, você também é bem envolvida, totalmente envolvida nesse tema. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre altas habilidades e superdotação. É uma medalha? Não. Só quem tem ou quem tem um filho sabe que não é. Primeira coisa que eu quero frisar é que não é para esperar para fazer a avaliação neuropsicológica, pelo amor de Deus. Se você for em alguém que falou para você esperar a criança ter 5, ter 6 anos para testar o QI, é mentira, né? Quanto mais cedo a gente diagnosticar, inclusive a alta habilidade e superdotação, não deixa passar de 2 anos e meio, melhor é a vida dessa criança. As pessoas, elas têm tanto uma dificuldade em aceitar a deficiência intelectual, quanto interpretam a alta habilidade como uma medalha. A alta habilidade, para mim, ela não é considerada pelo DSM-5 um transtorno do neurodesenvolvimento. Ela não é considerada um transtorno. Mas quem tem um paciente, quem tem alguém na família superdotado, sabe sim que isso é um transtorno. Ela gera TAG, transtorno de ansiedade generalizada, eu falo que são gralhas na cabeça do indivíduo, é uma mente que nunca está quieta. São várias comorbidades, né? Várias comorbidades, ele não consegue, pensa que você não consegue ficar quieto. Pensa como é difícil para uma criança superdotada ela lidar com seus pares quando ela está 2 anos à frente. Então, eu tenho uma pessoa de 9 que ela vai estar ali com cognitivo, que ela vai ter a parte social dela de 11, mas ela está numa turma de 9. E ela vai falar coisas que aquela turma vai ficar olhando e falando assim, essa criança é estranha. Porque ela tem um conteúdo cognitivo muito acima. maior. E ela não vai conseguir focar, muitas vezes, naquela matéria, porque aquilo ali é chato. Porque ela já passou por aquilo ali. Ela já sabe, ela sabe além, ela sabe. Ela sabe de cérebro, ela sabe de dopamina, ela lê livros de adulto, e aí você sinceramente acha que ela vai querer ler o livro infantil de 10 páginas? Ela não vai querer. Então, assim, é muito difícil. É difícil a socialização do superdotado. A rigidez cognitiva, assim, na prática, eu acho que a socialização deles, dependendo, ela é mais difícil até do que o TEA nível 1. É muito mais difícil o superdotado socializado que o TEA nível 1. É muito. Então, assim, não é uma medalha, a gente tem que encarar isso. Eu espero que um dia o DSM caminhe para que isso seja um transtorno. A gente sabe que as atualizações elas vão vindo, não acho que vai ser por agora, mas justamente porque enquanto não receber um nome de um transtorno, os pais vão continuar achando que seu filho é super inteligente. Sim. E aí, quando ele tira uma nota ruim, ele não consegue entender que aquela criança está em assincronia, que aquela criança está ansiosa, que aquela criança ela não tem saco de fazer a prova. E a negação também, né? Porque me nego a fazer. O que eu tô fazendo aqui? Isso daí, bobeira. Já sei isso tudo, também não vou fazer não. Porque a criança com altas habilidades, ela também não tem tanto... nesse tipo de situação, ela não vai se preocupar com a performance. Porque ela sabe que ela sabe. Exatamente. Né? Então, preciso provar pra professora que eu sei, nem eu sei que eu sei.
Exatamente. E o frontal deles é um frontal desregulado, então ele vai parecer ali como um TDAH, ele vai ser impulsivo, ele vai falar na tua cara, ele não consegue esconder que aquilo tá sendo chato para ele. Sim. Ele não consegue fazer aquela... nesse ponto, eles parecem muito com o autista, né? Porque ele não consegue aquela pista social, entender que ele, naquela pista social, ele tem que fingir que tá tudo bem. Ele não consegue. E como que a medicina lida quando você recebe... Porque nós utilizamos o DSM como não só um manual diagnóstico, mas é o respaldo, né? Que a gente vai validar tudo aquilo que foi levantado lá como resultado da avaliação. Como que você faz, por exemplo, quando você recebe um diagnóstico de AHSD e você não tem como mas você entende que a criança precisa, né, de um suporte adequado, talvez de uma adaptação escolar, né? Como que você lida entendendo que ela precisa de um currículo pedagógico mais assertivo para a questão dela, mas você não pode fechar um CID, né, para essa criança por conta desse diagnóstico. Como você faz? Eu normalmente mando carta para a escola. Eu mando carta para a escola pedindo a lei que ampara a escola, a 14.254, salvo engano, de 21, que ampara o TDAH, ela ampara todas as questões de aprendizado. E aí, quando você está falando de uma alta habilidade, superdotação, a gente tem ainda, está em votação para que não seja mais dessa forma, mas a gente ainda tem uma lei que a gente pode pedir adaptação escolar. Mesmo não tendo CID? Mesmo não tendo CID. A alta habilidade você pode pedir, desde que o psicólogo faça todos os testes, existe uma listagem de testes que devem ser feitas, validado pelo médico, a gente vai avaliar se aquela criança de fato pode ter aceleração curricular ou não, e aí sim solicita-se e se faz aceleração curricular. Mas vamos combinar que eu faço isso, você faz a sua avaliação, mas eu preciso, já que você está polêmica, eu vou ser polêmica também. É papel da escola que está lá com seu aluno todos os dias, a maior parte do dia do aluno. Não deveria ser o pediatra sinalizar uma alta habilidade ou um TDAH, não deveria ser o psicólogo, deveria ser o pedagogo. Não deveria ser eu a ter que pedir uma adaptação escolar, deveria ser a coordenação pedagógica. Sim. Isso é papel da escola, que, infelizmente, as escolas no Brasil são extremamente omissas. A criança é disléxica, se você não... por que eu tenho que escrever qual é a adaptação? Gente, para que ele estudou? Né? E aí a gente vai ganhando mais e mais funções, né? Porque aí você tem que ser médico, você tem que entender do neurodesenvolvimento, tem que entender quem é aquela família, mas aí você tem que estudar, você tem que estudar o que é dado em cada ano letivo, qual é a adaptação para cada criança, quando na verdade isso não é um papel meu. Sim, sim. Seria mais fácil se cada um cumprisse o seu papel, né? Seria Com certeza. Muito mais fácil. É bacana que você tenha esse olhar de entrar em contato com a escola. Em 2015, eu fiz uma especialização de psicopedagogia justamente por isso, por entender a importância da escola, não para atuar como psicopedagoga, nunca atuei como psicopedagoga, mas eu me formei em psicopedagogia, justamente para ter um canal melhor de acesso, ou menos pior, de acesso às escolas. E consigo entrar nas escolas e percebo isso de uma forma gritante também. Muito, muito, extremamente gritante. Recentemente eu mandei um áudio para uma mãe e que, assim, algo que eu nem costumo fazer, porque eu acho que as mães, elas já estão tão preocupadas, né, que eu gosto de resolver aqui, e aí já dou a informação já com tudo mais caminhado. Mas não consegui nesse momento. Eu falei com a mãe aquilo que nós percebemos na escola, então eu tenho uma equipe
que nós trabalhamos treinos de habilidade social, e no treino de habilidade social, ela não é só feita no setting terapêutico, né? Que é um erro muito grande do psicólogo dizer que trabalha habilidade social somente no consultório. Qual é a habilidade social com quem? Só com o psicólogo? Então não tem como, eu preciso também sair com essa criança e estimular essa criança em outros ambientes. Então, eu vou e eu tenho algumas pessoas que também vão, né? Então, essa criança específica tem uma outra pessoa que trabalha com ela no setting terapêutico e também em outros lugares, inclusive na escola. Eu já tinha observado algumas questões quando eu fui à escola e passei para ela, falei, você só vai observar. Quando ela sai da escola, ela me conta as mesmas observações. É interessante que a fala da mediadora o tempo todo, tanto comigo quanto com ela, era: eu não sou AT. Eu não sou paga para ser AT. Mas a criança é uma criança que, se você estimula, ele para de fazer as estereotipias. Se você dá uma outra opção de coisas para ele fazer, uma outra atividade. No intervalo, a criança fica o tempo todo andando para lá e para cá, cheio de estereotipias, sozinho, sem interagir com nenhuma outra criança. E tem ali um profissional olhando aquilo o tempo inteiro. E que não interfere e que não faz nada. E que quando eu perguntei, ele não interage com nenhum amiguinho, com nenhuma amiguinha na hora do intervalo? É todo dia assim? Ele só faz isso. Aí eu falei, e você não estimula? Aí a resposta dela foi essa, né? Eu sou mediadora, eu não sou AT. Então, assim, é triste. É muito triste. E aí e é uma escola grande, é uma escola que, enfim, não é, né? A gente dizer assim, é uma escola de bairro. Não é uma escola de bairro, é uma escola grande que poderia e que tem recursos para investir mais nos profissionais, não faz. Então é muito difícil, esse olhar da escola, ele é muito difícil. A gente fica, né, sem saber o que fazer, né? Eu tenho uma paciente, Teia, que apesar dela estar na faixa etária de que ela teria que estar na escola, agora, outubro, eu tive que respaldar a mãe, porque a escola estava virando um ambiente de sofrimento para essa criança. Então, assim, eu não tinha como sustentar. Não é normal uma criança ficar bem na terapia, onde ela faz Denver, faz 20 horas, ela ficar bem no meu consultório, ela ficar bem na casa dela, e na escola todos os dias é um problema, e todos os dias tem que ligar para a mãe para ir buscar. Então, o problema está naquele ambiente. Como que essa criança está se regulando em todo o restante do tempo e ali algo está acontecendo? Sim. Então, havia uma negligência também da escola. Após a primeira laudo, a primeira carta, eles colocaram uma mediadora, o que ajudou, mas ainda assim a escola, ela não... às vezes eles encaram, quando a gente manda diagnóstico ou manda um pedido, eu não sei, gente, mas não é para personificar, não é para ficar com raiva da criança. A criança não tem culpa, nem a gente só tá falando. Parece que a gente só tá dando trabalho, né? Exato. A impressão que a gente tem é essa. Ela já vem aquelas profissionais trazer trabalho para mim, né? E não é esse o objetivo. E aí eu acho que personificam na criança e, enfim, a gente teve que tirar a criança da escola, apesar de estarmos no final do ano, porque isso estava gerando sofrimento. E acaba gerando algo emocional, né? Então, assim, a escola pode se tornar um lugar que desenvolve aí uma fobia. Sim. Né? Então, isso é ruim, porque ela não vai aceitar nem essa e nem outras escolas futuramente, dependendo do tempo que ela seja exposta a esse estímulo. E quem já viveu isso, assim, eu vivi, né? Minha filha estudava numa escola até ano passado, esse ano ela estuda em outra. E eu falo, gente, a mudança de escola foi libertadora. Eu tinha uma criança, eu tenho outra criança. Por uma mudança de escola. Mudou totalmente. Por um lugar que entende, que tenta acolher, que tenta... Sim. E são muito... O AE foi extremamente honesto comigo. Estamos engatinhando, a lei é de 2021, a gente está começando, vamos acertar e errar. É só isso que uma mãe quer ouvir. Olha, eu vou tentar. Eu vou acertar e vou errar.
Assim como eu não acerto 100% dos diagnósticos, ninguém acerta 100% de cara. Sim, sim. Mas que bom! E essa mudança fez com que eu tivesse uma mudança de uma outra criança. Sim, é até esse olhar. O que você me sugere, né? Esse olhar de reconhecer. Será que tem um ponto que você está vendo e que eu, enquanto escola, ou eu, enquanto profissional, não estou enxergando, para que eu possa estimular esse ponto, né? Exatamente. Porque é um trabalho em parceria. A família, nós terapeutas, né? Terapeuta trabalha em parceria com a família, que precisa estar em parceria com os médicos, com a rede, é o corpo médico que está acompanhando essa criança, com a escola. Então, assim, é um trabalho interdisciplinar, né? É uma engrenagem. Sim, sim. Se uma para, todos param. É uma engrenagem de um relógio. Então, se a gente não se fala, se um parar, todos vão parar. Só que o parar é parar uma criança. Exatamente. E você falou sobre as dificuldades, né, da criança com altas habilidades na escola. E isso é muito interessante, né? Quando a gente fala de atendimento individualizado em tudo, o atendimento individualizado é extremamente importante, né? Porque muitas das vezes a criança ela precisa ser avançada. Mas eu preciso também considerar que o cognitivo, né? Como você falou, da criança pode estar 2 anos a mais. Mas às vezes o emocional dessa criança não está, né? É uma criança muito infantil para estar naquela outra turma de 11 anos. Então, eu preciso avaliar um todo. Então, avaliar, não é só, bom, essa criança tem altas habilidades, superdotação, então eu vou avançar. Eu preciso avaliar se ela tem condições de ser avançada ou se eu posso adaptar um currículo, mas mantê-la nessa série, nesse ano escolar. E é né? o todo mesmo, né? Você tem que avaliar a família, porque às vezes você vai avançar, ela vai ficar com um filho num turno e o outro em outro turno. O tamanho, porque você vai botar uma criança miúda no meio de um monte de gente grande. Exatamente. Esse emocional tem que estar muito preparado, essa turma tem que estar preparada, essa professora tem que estar preparada. Tem que ter uma estrutura. Tem que ter toda uma estrutura por trás. Sim, sim. Mas como você falou, não somos nós que temos que fazer essa avaliação toda, né? Não. Acaba sendo. Não deveria, mas acaba sendo. Vamos lá. Uma outra coisa que eu penso que, um outro ponto, né, que é muito importante falo sempre disso, a confusão de diagnósticos. Qual a diferença de um superdotado, de uma criança com altas habilidades, para um TDAH? Bem, o TDAH, ele tá no DSM-5. Então, já começa aí. Já começa aí. São várias, né? Já começa aí. Quando a gente tem... eu falo isso para os pais, às vezes chega na primeira consulta e fala, ai, não, é porque meu filho foi diagnosticado em uma consulta como autista, é possível isso? Sim, é. Porque, na verdade, o que está no DSM-5 é muito fácil, né? Eu tenho lá 9 critérios para desatenção, 9 critérios para hiperatividade. Se a criança for menor, eu tenho que preencher 6 critérios. Para os maiores, a gente preenche 5. Mais de 6 meses em mais de um local. Então, aquela criança, ela preenche os 6 critérios de desatenção e não é só na escola, ela também preenche esses critérios em casa. É por isso que essa avaliação, às vezes a gente manda, né, o SNAP não só, porque essa avaliação não só para a escola, mas pede para os pais responderem, para o professor da escolinha de futebol. Sim. Porque a criança ela tem que ser... Nesse ambiente... Esse comportamento tem que estar presente em mais ambientes. Assim como o opositor desafiador. Ninguém é só opositor desafiador dentro de casa. Ele também tem que ser opositor desafiador na escola. Então, ele tem que preencher os critérios de desatenção e de hiperatividade por mais de 6 meses em mais de um ambiente. E isso tem que gerar transtorno, porque o nome é transtorno. Então, isso tem que gerar prejuízo à vida daquela criança. Seja na parte social, seja no aprendizado, isso tem que gerar um prejuízo. A família do TDAH normalmente é aquela família, principalmente do perfil hiperativo, em que a família já chega para você surtando, né? Que ela fala assim, eu não aguento mais. A família chega no consultório e fala assim, ai, toma aí, daqui a 50 minutos eu volto. Aí parece que
A gente às vezes fala, gente, mas nem esperou, eu vim pegar o fulaninho. Aí eu falo com a minha secretária, mas cadê a mãe? Não, a mãe só deixou e daqui a 50 minutos ela volta, porque é bem isso. E a criança tá lá no consultório em 1 minuto que eu levei da porta. Que você levou da porta, você quase vê as mães ali. É muito clássico, sim, né? Sim. E o desatento, ele é... Só que aí entra a grande confusão, e eu vou te perguntar até da avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque o desatento, as pessoas acham que o desatento ele é burro. Não pode falar burro, tá? Enfim, acham que ele não aprende. Mas não é, ele só é desatento. Não significa que ele não esteja prestando atenção em você. Ele só tá, eu tô te ouvindo, mas tô olhando ali, tô prestando atenção em outra coisa, mas também está absorvendo. Então, entra aquela grande confusão, né? Ué, mas ele não presta atenção e aprende? Então, ele é superdotado. E não necessariamente é isso, porque na superdotação é critério de QI. O TDAH é critério de DSM. Assim, você falou algo importantíssimo. Na superdotação é critério de QI. Assim como DI é critério de QI. Sim. Eu tô polêmica, mas eu não vou fazer isso agora. Vamos fechar isso aí, porque eu já ia vir com outra polêmica para você. Mas por que as pessoas fazem tantos diagnósticos que precisam utilizar o critério de QI para você fechar e não usam, né? Por exemplo, dão diagnóstico eu tô falando até de colegas, né? Vou aplicar uma escala de DI, pontuou para DI. Não, DI, o que pontua para DI é o QI, abaixo de 69, né? Sim. Inclusive, se leve, moderado ou severo, depende do QI. Do número. Né? Então, por que eu digo que esse sujeito ele tem DI se eu não avaliei o QI? Né? E você falou de um ponto que é algo que eu faço os meus alunos pensarem sobre isso, porque a gente precisa pensar antes da gente avaliar. Avaliação é eu costumo dizer, é um processo investigativo. Sim. Né? Somos detetives. Então, a gente precisa juntar todas as pecinhas de um quebra-cabeça, que é esse diagnóstico. E por que me mandam uma avaliação sem o QI da criança? E pior, colocam como avaliação neuropsicológica. E aí, isso é algo antiético. Porque existe, e por isso eu sou muito, muito rígida, e como eu acabo, os alunos falam assim, você tinha que dar aula de ética. Mas eu levo muitas resoluções para os meus alunos, né? Como eu ministro essa disciplina de avaliação psicológica, então eu levo as resoluções. E existem várias resoluções, como a 6 de 2019, do Conselho Federal de Psicologia, que fala sobre os documentos que eu tenho que produzir. Então, eu não posso produzir documento fora do que está ali na resolução ou fora da estrutura. Então, olha isso. Mas você, com certeza, deve receber documentos com estruturas completamente diferentes. Completamente. Porque são profissionais que desconhecem essa resolução. E aí a gente está falando de algo tão sério que é o diagnóstico, que é algo que salva vidas, mas ele precisa ser bem elaborado, senão entra nos rótulos, né? Exatamente. Então, não é um diagnóstico, é um rótulo. E tudo que tem na avaliação, para mim, ela é importante. Porque você tem uma criança que pontuou para um TEA e ela já tem uma alta habilidade. O meu pensamento de comorbidade vai para um lado. Se eu tenho uma criança que ela é TEA, mas ela pontuou para DI. Se ela está pontuando para DI, aquela linha que a gente falou, que ela é em diagonal, a DI ela é um vetor para baixo. Então, esse indivíduo, na verdade, a gente na medicina não é uma ciência exata, mas a literatura mostra que ele nunca vai se aproximar de um neurotípico. E, é cruel? Não, eu tenho que mostrar isso para essa família, porque o que a gente tem de mais precioso hoje, além da nossa família e dos nossos filhos, é o nosso tempo. Sim. Então, que investimento de carga horária essa família vai fazer em terapia, sabendo que há um vetor para baixo? Rafaela, mas é uma coisa egoísta, porque se a criança é TEA e tem que fazer 20 horas, ela tem que fazer 20 horas. Você não sabe o contexto dessa família, você não sabe quantos filhos que essa mãe tem, você não sabe se ela consegue dar conta de fazer as 20 horas. Sim. E sabendo que há um vetor, será que ela quer ter esse desgaste emocional?
Só quem lida com quem faz muita terapia sabe o quanto essa família chega uma hora que ela está exausta de terapia. Sim, sim. É muito difícil, né? É muito cansativo. Principalmente por quê? Porque não é um processo como uma consulta médica, né? Eu vou lá, Não. faço uma consulta, você fica horas, você avalia tudo, você examina tudo, mas vou embora, volto quando, Rafa, daqui a 3 meses, né? De acordo com, a gente vai espaçando de acordo, né, com a terapia não, a terapia é semanal, a terapia é mais de uma vez por semana, né? Então é muito cansativo, de fato. E, infelizmente, esse diagnóstico dado de uma forma errada acaba fazendo, como a gente começou falando, com que perca-se tempo, né? Então, você estava falando da diferença, né, da altas habilidades para o TDAH, e você estava falando da questão do QI. São 2 diagnósticos que podem coexistir, Sim. né? Você sabe disso. E que muitas das vezes, o que vai até mesmo, um dos critérios seria também a questão do QI, né? Que vai dizer se ele tem também altas habilidades, se ele pode preencher todos os critérios, como você citou, os 6 para TDAH, para menores, os 6 para TDAH, mas se ele também apresentou esse QI lá em cima, e a gente pensa também, né, em altas habilidades e superdotação, em paralelo, né, ou coexistindo com o TDAH. O que você entende que traz mais impacto na vida social da criança, do sujeito? Alta habilidade, superdotação ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Qualquer um dos 2, desde que não faça terapia. A base de qualquer questão é a terapia. Todo mundo devia fazer terapia, inclusive. Mas não tem como dizer, porque a gente vai ter o alta habilidade que vai sofrer muito, que vai ter muito sofrimento, assim como a gente vai ter o TDAH que, principalmente o desatento, coitado, ele passa desapercebido, vão descobrir isso já quase na vida adulta, né? Então, na verdade, o que vai impactar você tá vendo que tem qualquer questão psicoemocional e não intervir. E não colocar essa criança para fazer um psicólogo para fazer algum tipo de terapia e avaliar, conhecer seu filho, né? Porque quando você conhece, você sabe o que precisa de uma carga, um hiperativo. Às vezes ele vai precisar de mais esporte. Além do psicólogo, ele vai precisar fazer mais esporte para gastar um pouco mais aquela energia. Sim. Uma arte marcial, a gente já sabe que tem uma influência muito grande no TDAH. Então, o que impacta mais não tem como mensurar. Eu acho que todos os transtornos, eles doem para a família, eles doem para quem vive, né? É muito mais fácil você ser a pessoa normal, a pessoa que senta no bar e bebe cerveja, a pessoa que não bebe cerveja. Quando você não tá dentro do padrão, mas você não vai beber, você vai numa. Já foi numa festa? Sim, E sim. as pessoas Mas se você não bebe? incomodam. Mas você não bebe? A pessoa ela tá mais incomodada de você não beber do que qualquer outra coisa. Então é muito mais fácil você estar no padrão. Sim, sim. Quando a gente chega aqui, o Flávio fala assim, somos muito bem recepcionadas pelo nosso anfitrião. E quando a gente chega aqui, ele fala assim, vocês querem café? E todo mundo sim. Aí a minha secretária fala, não, né? Aí, não bebe café. Exatamente. É um pouco disso. Acaba sendo, né? Oi? Peraí, como assim? A gente estranha. Realmente, e socialmente falando, claro que a gente está fazendo uma brincadeira, né, com relação a uma bebida num ambiente, a um cafezinho, que é algo que né, as pessoas usam como forma de confraternizar, mas na verdade tem muito essa questão do fugiu, aí você, opa, né, e isso é em muitos lugares, né, em todos os lugares. Então acaba ficando algo muito pesado, né, independente do transtorno. Como você falou. Você falou em algum momento, a gente está falando muito de TDAH, de autismo, TOD é um transtorno que está aí também, muito presente nos consultórios não só de psicologia, mas também eu acredito que no seu consultório, principalmente você que é uma pediatra que não só
pesa e mede, né, mas que abraça e acompanha essa criança. Fala um pouquinho sobre o que é esse transtorno e um pouco também do que é a vivência, né, da família com uma criança com esse transtorno. O opositivo desafiante, o opositivo desafiador, ele é um transtorno que, como o nome diz, é uma criança que vai se opor e vai desafiar. Ela desafia a autoridade, ela desafia limites e regras, ela desafia. Ela desafia o tempo todo. Também tem que se manifestar em mais de um ambiente, então, quando você vê essa manifestação em mais de um ambiente, às vezes chega no consultório e a pessoa fala assim: é um TOD. Mas na escola não há queixa, não tem como. Então, aí é uma questão parental, é a forma que eu estou abordando e Em casa. educando essa criança. O TOD raramente, eu nunca vi sozinho. Ele sempre é comórbido de alguém, ele sempre vem abraçado com algum outro transtorno. Infelizmente, ele tem uma evolução na vida adulta muito grande para o transtorno de conduta. E são os transtornos aí dos roubos e furtos, que é conhecido pelo público leigo nisso, né? E a gente sabe que o opositivo desafiante, o conduta, ele vai ter uma resposta melhor se essa criança for educada de uma forma mais tradicional. Então, apesar de eu ser educadora parental, da disciplina positiva, a gente sabe que não é o caso. O opositivo desafiante não é para você perguntar se ele quer carne ou frango, é para você colocar limites e regras, porque ele precisa disso. E ele é muito difícil para a família, porque eu acho que o autista ele sofre muito, a família do autista sofre muito, mas a família do opositor desafiador, olha, eu não imagino a dor, não imagino o sofrimento que é você ter uma criança que, até que o tratamento esteja instituído, primeira linha é sempre a psicoterapia, segunda a gente pode entrar com medicação, mas o que é você ter uma criança que nunca te escuta, que nunca faz o pedido, até que se comece a ter melhoras com as terapias. Então, assim, eu não imagino o sofrimento que é para essa família, e muitos têm vergonha de sair de casa, de levar a criança até maior, mais do que os autistas, de saírem e de levarem à igreja, porque é bem difícil. Sim. E falando de critérios diagnósticos, existem sempre muitas similaridades, né? Por isso que fica também muito difícil para os profissionais que não trabalham, que não entendem muito de avaliação, ser tão assertivos. Qual o principal critério que diferencia, que você percebe que vai diferenciar um TDAH de um TOD, por exemplo? O TOD também tem os seus critérios, a gente tem lá 10 critérios, são 10. Ele tem que pontuar os 4 primeiros, ele tem que estar presente, mais de 6 meses, em mais de um ambiente. Então, normalmente, o que eu faço quando eu penso nisso, é abrir, eu tenho todos esses no computador, eu abro e viro o computador para a família e vou junto, sabe? Então, vamos lá. Muito bom. Pontua aqui, então a família vai checklist, vendo. né? Exatamente, Sim, porque é muito difícil você receber um diagnóstico sem entender também o que está acontecendo. Então, quando você está olhando ali, não, ela está vendo comigo o DSM, vamos lá, pontua nesse para o autismo ou para o TDAH. Então, eu vou sempre checando item a item com essa família, justamente para que ela vá vendo que o transtorno existe, porque senão, volto a falar, quando a gente fala de saúde mental, a gente tende a atribuir alguma coisa, né? Ah, mas é porque perdeu um avô agora, é porque aconteceu alguma coisa agora, e por isso que ele tá assim. E não, a gente tem que ter mais de 6 meses, mais de um ambiente, então... E ainda tem um adendo lá no DSM, que é assim, não pode ser com o irmão. Não pode ser com o irmão, exatamente. Esse e você tem que descartar outras causas. Exatamente. E que né, a cereja do bolo faz toda a diferença. Eu costumo, como eu também trabalho com avaliação, e a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né, de diferenciar para não confundir diagnóstico e acabar dando o diagnóstico errado. Porém, existem muitos sinais
que estão presentes em todos. Sim. Rigidez cognitiva está presente no autismo, mas está presente no AHSD, né? Sim. Então, assim, tá, mas e os outros sintomas e os outros critérios? Eu percebo muito, né, fazendo essa análise da neuropsicologia, que eu olho para o cérebro e olho para esse comportamento, eu costumo perguntar assim, os pais, mas a criança com TOD, já falaram que o meu filho é hiperativo, impulsivo, né? Se confunde muito a impulsividade. E eu falo assim, tá, essa impulsividade, ela é aquela criança que foi lá e fez? Ou é aquela criança que você falou assim, não faz? Aí ele vai lá e fez. Depois que você falou, não faz, né? Porque é toda uma diferença. E uma grande diferença que o DSM coloca pra gente é que não há remorso. Exatamente. Quando o TDAH vai por impulsividade, ele quebra, ele faz alguma coisa. Depois, claro que há um tempo de processamento de acordo com a faixa etária, rola um remorso, rola um pedido de desculpa. O TOD não. O TOD, ele faz de propósito. Ele faz porque ele quer fazer. Sim. Então, isso é muito claro. E aí, entrando nessa análise do que você está falando, é engraçado como hoje todo mundo é TDAH, né? Porque quando você vai pontuar lá, esquece as coisas, esquece o que ia falar. Aí um pouco, bastante, demais. Só que a gente tem que ver o tempo que isso vai acontecer. Porque se você só lê aquele critério, você vai falar assim, gente, hoje eu esqueci a chave do carro, hoje eu não sei o quê. Então, de fato, todo mundo vai começar a se Se as pessoas só forem ficar vendo vídeos, elas vão todas se autodiagnosticar com alguma coisa. Mas as pessoas falam muito, nós falamos muito sobre essa questão do diagnóstico errado e tudo mais. É porque pra gente que trabalha com diagnóstico, acaba sendo mais fácil ter esse olhar. O profissional, ele precisa ter um olhar apurado, porque senão realmente é difícil. Porque você vê, isso que você está falando agora, eu já fiz muitas conversas em anamnese com pais de bebês, né, 1 ano e meio. E aí, quando você vai lá fazer aplicar alguns instrumentos de rastreio, olha nos olhos, aí você pega, o pai diz que não, a mãe diz que sim. Aí, olha ou não olha? Aí a mãe, não, mas, naquele dia, aí o pai, mas você chamou quantas vezes? Né? Atende quando é chamado. Você chamou quantas vezes? Eu chamo umas 10, aí ele olha, então peraí, né? Então, ele não tem essa habilidade adquirida. Coisa que já era esperado desde bebê, né? Desde meses. Então, é muito difícil. Mas eu chamo várias vezes, ou então eu faço um barulho com a boca e ele olha. Então, ele não atende quando é chamado, né? Não é ainda um comportamento adquirido. Então, é muito difícil a gente levando aí pro TDAH e tanto na vida adulta, criança, vida adulta, é muito difícil o diagnóstico, porque foi o que você falou. Estou desatento. Comete erros por descuido. Hoje em dia as pessoas fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, então todo mundo vai cometer algum erro por descuido, né? Mas isso não significa que você seja TDAH. Todo mundo com um rebaixamento no nível de consciência por conta do sono vai estar um pouco mais desatento. Mas isso não significa que você tem o transtorno, né? Então isso é muito importante a gente ter esse olhar que é individualizado. Sim. Né? Recebemos algumas perguntas lá. Recebemos. A gente tem que terminar, não, né? Nunca mais, acho que né? Não, nem até. Olha, 2 horas pra gente é pouco, mas recebemos perguntas? Recebemos. Pra você responder. A importância da avaliação neuropsicológica. É tudo isso que a gente falou aqui agora. Ficou fácil agora, Ficou fácil, é tudo que a gente falou agora. Existem muitos diagnósticos que são diagnósticos por exclusão, né? Você sabe disso. Então, eu preciso ir excluindo outros sinais, eu preciso ir excluindo outros diagnósticos para eu chegar no diagnóstico específico. Então, por exemplo, eu não posso diagnosticar uma criança com TDAH sem investigar a inteligência dessa criança, né? E eu só consigo investigar a inteligência através de uma avaliação neuropsicológica. Então, tem uma diferença da avaliação psicológica e a avaliação neuropsicológica. A avaliação psicológica, eu vou ter
eu posso até fazer uma avaliação sem uso de instrumentos e denominar um relatório de avaliação psicológica. Mas, quando eu faço um laudo neuropsicológico, eu tenho que utilizar determinadas ferramentas que fazem com que ele tenha esse nome, né? E, principalmente, eu tenho, como a gente falou, tenho que usar um teste de inteligência, porque eu preciso avaliar uma área específica do cérebro, que é a área pré-frontal, responsável por atenção, funções executivas, né? Então, tudo isso eu preciso avaliar para eu poder denominar esse laudo de uma avaliação neuropsicológica. E aí, ela se faz extremamente importante justamente para eu ser assertivo no meu diagnóstico, porque se eu não consigo dizer se esse indivíduo, seja criança, seja adulto também, porque a avaliação neuropsicológica atende também aos adultos, então eu não posso dizer se essa pessoa, ela tem um TDAH, se ela tem um QI abaixo da média, porque é excludente, né? Então, eu justifico, então, talvez, essa dificuldade de aprendizado pela inteligência que tá, né? A pessoa tem um DI, então ela não tem TDAH. Né? Para ter TDAH, você sabe muito bem, preciso ter uma inteligência na média ou acima, na maioria das vezes. Então, a avaliação neuropsicológica, ela se faz extremamente importante para isso tudo que a gente falou, porque ela vai avaliar não só a parte cognitiva, as funções cognitivas, as funções executivas, ela vai avaliar todas as áreas do cérebro e mostrar esses resultados através do comportamento, né? Então, se a criança ela tem um TOD, isso está muito mais relacionado a uma área específica do cérebro. Se a criança tem uma dislexia, a gente está falando muito mais de uma outra área do cérebro, né? Então, se ela tem uma dificuldade de compreensão verbal, a gente está falando já de um outro hemisfério, de um outro lado e uma outra área do cérebro. Então, a avaliação neuropsicológica vai fazer isso tudo. Não tem como você avaliar uma pessoa sem fazer uma avaliação neuropsicológica. Você falou assim, todo mundo tinha que fazer terapia. Eu penso que todo mundo tinha que fazer uma avaliação neuropsicológica. Né? E a outra pergunta, eu vou até te contextualizar. É para mim também? Também é para você. Vou até te contextualizar, porque você botou muito bem agora. É uma criança que foi diagnosticada pela avaliação neuropsicopedagógica como TDAH. Então, a família queria entender a diferença da neuropsicopedagógica. A neuropsicológica você já explicou. E se com uma avaliação neuropsicopedagógica feita e dali diagnosticado um TDAH, se precisaria da neuropsicológica. Então, essa diferença. A diferença principal, a neuropsicopedagógica, ela vai avaliar apenas as funções relacionadas à aprendizagem. Se há algum transtorno de aprendizagem. Então, como o TDAH, ele não está, né, ele entra pelo DSM como um transtorno externalizante. Ele não entra como um transtorno de aprendizagem. Apesar de que o psicopedagogo, ele é um profissional que ele pode sim estimular a atenção, estimular as funções executivas, que é onde há uma desordem, a parte pré-frontal é onde há uma desordem nesse funcionamento e a pessoa, ela precisa, porque as funções executivas, a pessoa, ela não tem planejamento, ela tem dificuldade de planejar, de organizar, de executar, né, que é tudo que a gente precisa enquanto funções executivas. E o TDAH, ele tem essa área totalmente prejudicada, ou por uma lesão, enfim. Mas depende de cada indivíduo. A avaliação neuropsicopedagógica, ela vai avaliar especificamente as funções relacionadas à aprendizagem. Então, se a criança tem uma dislexia, uma descalculia, uma dislalia, então é o que a avaliação neuropsicopedagógica vai avaliar. Se ela está aquém, né, do aprendizado próximo, comparado às outras crianças, enfim, as habilidades pedagógicas. Porém, ela consegue sim, com alguns instrumentos, porque existe uma limitação de instrumentos para o psicopedagogo. O psicopedagogo não tem acesso aos instrumentos que são regulamentados e padronizados pelo SATEPS, porque são de uso exclusivo para os psicólogos. Então, por conta dessa limitação, o profissional ele acaba se esbarrando
né, com essa dificuldade, ele se esbarra com essa dificuldade em ter acesso a uma avaliação mais ampla. Então, eu penso o seguinte, essa é a principal diferença, o repertório de instrumentos que uma avaliação neuropsicológica vai utilizar é bem maior. O médico que vai validar, como nós falamos, né, que precisa da validação de um médico, será que ele vai considerar um relatório feito por um psicopedagogo? Existe muito preconceito, a gente sabe disso. Então, eu não sei, enquanto família, o que eu falo cada caso é um caso, né? Então, não tem como a gente generalizar. O que eu falo vamos otimizar tempo? Para não correr o risco de você fazer toda uma avaliação neuropsicopedagógica, que vai levar aí 10 encontros, ele só vai avaliar as funções pedagógicas de aprendizado, ele vai sim aplicar testes também de TDAH, mas os testes que são direcionados para a psicopedagogia e não testes mais abrangentes de fundo neurológico. E o que vai acontecer? Ele corre o risco do médico não validar esse laudo. Isso que eu levantei as aspas no diagnóstico, porque se qualquer médico, qualquer pessoa levar ao pé da letra do DSM, eu não tenho como laudo do psicopedagogo validar, porque eu não vi o QI. Sim. Sem ver o QI, como é que eu vou dizer que é TDAH? Exatamente. Como que um psicopedagogo vai dar um laudo de altas habilidades se ele não viu? Um laudo de deficiência intelectual, se ele não viu que esse QI, que como nós falamos lá no início, é medido pelo QI, né, a deficiência intelectual, como eu consigo fechar esse diagnóstico não tendo acesso. Então, é impossível. Eu estive ano passado ano retrasado, num congresso, e foi interessante que estávamos lá com um congresso internacional, então tinham pessoas do Brasil todo também, e de outros países. Mas fizemos amizade, eu e a minha sócia, com uma galerinha do Sul. E elas estavam falando que lá, uma cidadezinha do interior, tinham profissionais, inclusive colegas, fazendo avaliação neuropsicológica sem avaliar o QI. Né? E aí eu falei, independente de onde você esteja, numa cidadezinha, numa cidade grande, a avaliação neuropsicológica tem que ter QI. Né? Senão... Temos mais? Não. Nosso tempo passou, mas nós estamos abusivas hoje. Polêmicas e abusivas. Polêmicas. Enquanto ele não apagar as luzes, eu vou entender que temos tempo. Bom, então, eu gostaria, assim, de agradecer. Infelizmente, a gente, né, o abuso vai ter que acabar. Quero te agradecer muito, tá? Por aceitar esse convite, de estar aqui mais uma vez. E quero mais vezes. Aí da próxima a gente reserva 2 horas, né? Eu quero fazer, assim, a pergunta de milhões, que é: o que você percebe com a sua prática, com toda a sua experiência, toda a sua bagagem, que precisa ser desconstruído na mente das pessoas acerca do neurodesenvolvimento? Que existe idade para fazer diagnóstico de qualquer coisa. E não existe uma idade certa. Um olhar atento, é possível sim fazer o diagnóstico, e o precoce não significa que você está botando a carroça na frente dos bois, significa só que você está vendo de uma forma antes que o problema esteja muito grande. Você tem um problema, só que ele ainda tá desse tamanhozinho. Você pode esperar ele ficar desse tamanho para ver. Assim, eu costumo dizer que é como sabe quando você acorda com aquela sensação de que você tá gripando, né? E aí você não faz nada. Você vai tocando a vida. Não toma uma vitamina C, não. Você vai tocando a vida. O que começa a acontecer? O seu corpo já vai ficando pior, né? De noite, piora. Aí vem aquela garganta que começa a arranhar. Você melhor que eu sabe disso. O que tá acontecendo, né? Nesse corpo. Mas a coisa vai piorando e vai aumentando. Eu costumo dizer que se você percebe um sinal, um sintoma de uma psicopatologia ali, você precisa olhar para isso.
porque senão você não dá conta disso. E aí eu tenho hoje no consultório muitos adultos com diagnóstico tardio de TEA, mas que não chegaram pelo TEA. Chegaram no consultório por uma depressão grave, com ideação suicida, ou com uma fobia social muito grande, ou seja, com todos esses outros sintomas porque não cuidou, né, daquele dia que acordou um pouco mais querendo gripar, e aí os sintomas só aumentam, né? Exatamente. Então é isso. Tem que terminar. Foi um prazer estar aqui com você. Já vou deixar marcado o próximo dia. Você quer deixar um recado para os nossos seguidores, para os seus pacientes? Pode deixar um recadinho. E como eu faço para ter acesso, né? Eu que estou vendo agora esse podcast, não te conheço, como eu faço para entrar em contato com você? Pode deixar olhando ali para aquela câmera. Bem, o recado é não negligencie saúde mental, desenvolvimento, neurodesenvolvimento. Como a Débora falou, viu qualquer coisa, é melhor a gente pecar pelo excesso. Então, se você achou que tem alguma coisa, procura um médico, procura um pediatra qualificado, um psiquiatra, um neuropediatra. E vocês podem me achar, o meu Instagram é @doutora Rafaela com 2 L's, Leal. Que minha mãe inventou essa moda, do 2 L's. Vai ser um prazer. Se precisar de qualquer coisa, pode mandar direct. Sou eu que respondo tudo que tá lá. Pode deixar. Obrigada, Rafa. Bom, pessoal, é isso. Foi um prazer gigante. Quem tiver também interesse em encontrar o nosso podcast, siga lá. Nós vamos lançar daqui a pouco vários cortes e também vamos direcionar e liberar para o YouTube e lá também no nosso Instagram, não só os cortes, mas na íntegra, todo esse bate-papo aqui que foi maravilhoso. Em breve teremos mais um, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.